Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 14. Nós vamos rever o texto que temos falado nesses dias. E o meu desejo é que você não se canse de ler comigo esse texto. Amém, queridos? Primeiro, porque é a palavra de Deus. E segundo, porque é o despertar da promessa do Senhor que se cumpriu em nossas vidas. Verso 15, João 14, verso 15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tem gente aqui que ama o Senhor? Amém? O princípio é: a minha obediência aos mandamentos mostra o meu amor ao Senhor. E quando as pessoas olharem, elas vão dizer: ele é um obediente aos mandamentos do Senhor. E eu pedirei ao Pai, Jesus, dizendo para os discípulos: eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem. Pois Ele vive com vocês e estará em vocês. E isso se cumpriu. E isso se tornou uma realidade. E o Espírito da verdade, ele veio no verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. A gente vai falar hoje, e o nosso motivo de oração é orar por cura física e emocional. Amém? Orar por cura física e emocional. E quando a gente olha esse texto, o que nós precisamos entender é que é o Espírito Santo que nos ajuda. É Ele que nos orienta e nos ajuda sobre sermos curados. E até mesmo sermos instrumentos de cura. É tão interessante que você está aqui nessa noite, você pode receber a cura do Senhor, amém? Mas você também pode não receber a cura do Senhor. E o que nós fazemos quando nós não recebemos a cura do Senhor? Nós vamos dizer que Ele é o Deus que não cura? De forma alguma, né? Porque se o Espírito Santo habita dentro de mim, eu entendo a vontade do Senhor para a minha vida. Olha a obra do Espírito Santo. As pessoas que não têm o Espírito Santo não vão entender isso. Elas não vão entender quando elas não tiverem a cura. Mas eu e você vamos entender. Agora, mais do que isso, é que as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas também não vão entender que Jesus pode curar. Elas não chegam nem nesse ponto. E nós chegamos e temos visto a cura do Senhor. Seja na nossa vida, ou seja na vida do outro. Mas nós temos visto isso. E vamos continuar vendo, se continuarmos crendo. Eu botei uma pergunta aqui, e serve para todos nós. Jesus pode curar? E aí? O que você pensou agora na sua mente? Uma pessoa que está enferma, você acha que é fácil para ela entender que Jesus pode curar? Sinceramente, eu acho que é um pouco mais difícil. Racionalmente, naturalmente, humanamente, pela minha humanidade, eu me olho doente e vejo, não é tão fácil. Mas eu fiz essa pergunta porque, na verdade, muitas vezes diante das aflições ou das enfermidades, nós podemos ser influenciados por uma falta de fé e o nosso coração ficar tendencioso a não crer que Jesus pode curar. Aí eu vou lá e tomo a cibalena. Os antigos conhecem. Só para exemplificar de que às vezes eu creio muito mais na cibalena do que Jesus que pode curar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer?
Porque às vezes meu coração está tão aflito, a minha alma está tão apertada, estou sentindo tanta dor, que eu não consigo crer que Jesus pode curar. Mas a Bíblia, ela registra para nós muitos momentos de cura, e é a Bíblia que precisa ser para nós a referência maior. Aí, sabe o que eu fiz? Eu estava lendo um pouquinho, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, que é uma referência bíblica que eu vou trazer para vocês já, no capítulo 8, mas eu estava vendo o capítulo 8 e o capítulo 9, e eu comecei a registrar, a contar quantos registros de cura e de milagre tem, só no capítulo 8 e no capítulo 9, tem 8 registros de cura. Você não precisa nem de ir na Bíblia toda, para você saber que Jesus cura, basta você ler Mateus capítulo 8 e capítulo 9, já está bom. Então nós temos registros bíblicos, a verdade bíblica, mostrando que Jesus pode curar hoje, porque Ele é aquele que foi ontem, é hoje e será para sempre, não é assim que a Bíblia diz? Ele não vai deixar de ser quem Ele é. O texto aqui de Malaquias que acabamos de ler, Deus não muda. Então o que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje, agora, na minha e na sua vida. Qual o caminho que nós precisamos fazer? Se há alguma dúvida ainda no seu coração concernente a isso, não deixe que isso pese para você, não deixe que isso seja um peso para você. Hoje Deus pode tirar essa dúvida do seu coração. Você lembra do que de fato é a fé? Quem lembra o que a Bíblia registra sobre a fé? Pode falar do teu jeito aí. Muito bem. Você leu? Não, né? Muito bem. É importante a gente saber disso, né? Hebreus capítulo 11, não é isso? Verso 1, isso aí, está aqui. Ora, a fé é a certeza. Eu gosto muito disso, fale comigo, certeza. Então, a gente precisa parar e pensar, qual a certeza do meu coração? Diante de uma enfermidade, qual a certeza que eu tenho? Porque a fé vai passar por isso. Eu vou precisar ter a certeza que mesmo diante da dor, Jesus vai me curar. O mesmo ontem, hoje e sempre será. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova. É a prova. A gente sabe que, naturalmente falando, uma das coisas que traz, que resolve conflitos é o quê? É a prova. Eu te provo aqui o que é de fato. Quando há a prova, acaba o conflito, porque a prova está ali, para sanar qualquer tipo de dúvida. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós sabemos que nós, homens espirituais, que temos o Espírito Santo, nós não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. E aqui está o grande desafio, que é a certeza daquilo que eu estou esperando. E o que eu estou esperando? O que eu estou esperando é muito grande. Se for, Jesus pode fazer. O que eu estou esperando é muito pequeno. Se for, Jesus pode fazer. Ele pode fazer qualquer coisa. Você crê nisso? Ele pode fazer qualquer coisa. Às vezes nós nos espantamos e dizemos assim: Senhor, Tu és o Deus do impossível, por isso cura esse câncer, porque esse câncer é impossível. É para a gente, não é para Jesus. Jesus, Ele é o Deus do impossível, sim, mas Ele é o Deus das coisas normais. Ele pode curar qualquer coisa. Ele pode curar qualquer enfermidade. Ele pode tirar a alegria, Ele pode tirar a tristeza e botar a alegria. Ele pode tirar de você, do seu coração, agora, instantaneamente, a raiva e colocar ali amor no seu coração. Ele pode fazer isso. Ele pode curar a sua mente
que fica vagando, que fica pensando em coisas que não deve pensar, que fica fazendo você se diminuir, Ele pode curar. Você só precisa ter a certeza e esperar nele, porque a prova está exatamente quando você tem a certeza e você pode esperar nele. Quando você tem certeza e você espera, a prova está ali. Os teus olhos não estão vendo ainda, mas você já tem certeza. E a certeza nesse aspecto da fé é maior ainda do que a prova que você tem que ver. Porque a prova ela é gerada no teu coração, porque você já consegue enxergar com os olhos da fé aquilo que naturalmente nós não conseguimos ver. Não é verdade? Então a gente precisa visitar isso aqui todos os dias a gente precisa visitar. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Por isso que eu falei de manhã que nós não vivemos, a nossa referência não é ser otimista ou pessimista. Não, essa não é a nossa referência. Essa referência é humana, né? Ah, você é uma pessoa tão otimista, né? Tão para cima. Eu gostei muito do texto que a pastora Marise leu quando abriu o culto. Eu acho que é Mateus 21, não é isso? Mateus 21, quer ver? Eu quero te mostrar um negócio aqui que eu fiquei... A palavra de Deus, ela é poderosa, né? Ela é luz, né? Então ela ilumina a nossa... O Espírito Santo ilumina a nossa mente. 21, 18, né? Olha o verso 22. Me chamou muita atenção isso aqui. E tudo o que pedirem em oração, preste bem atenção nisso. Se crerem, vocês receberão. Agora, o que é aqui o grande milagre para nós, o grande sinal para nós, a grande referência para nós aqui, quando nós em oração pedimos? Porque nós passamos essa semana pedindo, não foi? Assim, a gente não pediu um carro zero, a gente não pediu aquelas coisas bacanas que a gente gosta de ter, a gente pediu nada disso, né? A gente, como igreja, nós fizemos 4 pedidos que tem a ver com o coletivo e com uma mudança de vida em nós, para que a gente seja pessoas melhores, crentes melhores, para influenciar pessoas que ainda não conhecem a Jesus, principalmente influenciar um ao outro. Particularmente, individualmente, alguns pediram coisas, sim, e Deus vai dar, e Deus responde. Mas qual a chave que tem aqui nesse versículo? E assim, a gente conhece, né? A gente ouve falar, a gente lê, mas quando há um despertamento espiritual, aí por isso que a gente precisa estar atento, porque é pelo Espírito, não é pelo que a gente lê, é pelo Espírito. Quando você lê a Bíblia, você precisa entender que a tua iluminação ali é pelo Espírito, porque a revelação está ali. Então, Jesus falou assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Presta atenção numa coisa. Você, quando pede alguma coisa a Jesus, uma coisa assim bem louca, né? Bem louca assim, a gente está naquele momento louco, pede uma coisa louca: Senhor, mata fulano. É bem louco, né? Você acha que Jesus vai responder a isso? Não vai responder, a não ser que Jesus queira matar fulano. Aí é diferente, que eu acredito que não, que ele não veio para matar ninguém, ele veio para salvar. Mas o nosso pedido muitas vezes destoa da vontade do Senhor. Mas eu fiquei pensando, mas quando eu creio firmemente, quando meu coração está cheio de fé, eu acho que é isso que move, assim, literalmente o coração do Senhor. Porque quando eu creio, a minha vontade alinha com a vontade do Senhor. Eu não vou pedir para matar, eu vou pedir para dar vida. Vocês estão entendendo? Se não há fé, eu começo a destoar daquilo que o Espírito vai me conduzir, e eu começo a pedir coisas que não convêm. Mas quando eu creio, tudo eu vou receber. Por que eu vou receber tudo, já que a vontade do Senhor é que prevalece? É porque, na verdade, eu estou pedindo pela fé. E quando eu creio, eu alinho o meu coração com o coração de Deus. Tudo que Deus quer de mim e de você é que a gente seja homens e mulheres da fé. Amém?
Você pode ser o que você quiser nessa terra, mas seja da fé em Cristo Jesus. Creia no Espírito Santo, como aquele que nos orienta, que nos ensina todas as coisas, aquele que nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Você precisa e eu precisamos entender que nós somos da fé. Nós não somos da razão, nós somos da fé. Nós não somos da emoção, passamos por isso. Mas o que vai direcionar a nossa vida, dar o norte à nossa vida, é a fé. Então quando Jesus fala para eles: olha, vocês vão pedir em oração, se crerem. Vamos tirar o se crerem aqui. Tudo que vocês pedirem em oração, vocês receberão. Só que não é se crerem. E quando você crê, você vai ajustando o teu coração, porque a fé, ela vai aumentando. A Bíblia já nos provou que a fé vai aumentando. Homens de pequena fé, vocês precisam crer mais. Homens, se a fé de vocês forem do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: sai daqui, então pode ser maior ainda do que um grão de mostarda, não pode? Então a fé, ela pode crescer na medida que eu vou sendo alimentado pela palavra de Deus, né? Eu vou ouvindo a palavra e a fé vai aumentando no meu coração. Quando eu vou fazendo isso, eu vou alinhando o meu coração com o Senhor. Quando eu peço a vontade do Senhor. E Ele me dá. Isso quando eu peço, porque muitas vezes eu não vou nem pedir. O meu coração está tão crente, que eu estou tão alinhado com o Senhor, que Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Porque quando Ele te olhar e ver você no lugar do propósito, Ele vai dizer: é ali que eu preciso abençoar agora. É ali, ali naquele lugar, ali naquele momento, naquela hora que eu preciso derramar a bênção. Deixa eu caminhar aqui, porque a hora vai. E já são 20, eu quero terminar para que a gente tenha um tempo de oração. Mateus capítulo 8, verso 1. Mateus capítulo 8, verso 1. Então fale comigo assim: o segredo é crer. Você quer se especializar? Se especialize na fé. Tudo que você puder fazer para melhorar sobre a fé, faça. Faça. Quando ele desceu do monte, quem desceu do monte? Jesus. Verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Jesus, isso aqui é poderoso, gente, meu Deus do céu. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Eu quero assim ser bem objetivo com você em cada versículo desse. O primeiro versículo diz: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Fale comigo assim: grandes multidões. Eu e você não podemos de maneira nenhuma nos sentirmos excluídos. Não importa se você está no grupo de discípulos ou se você está na multidão. O leproso saiu da onde? Ele saiu da multidão. Porque a Bíblia diz que quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximou. O leproso estava no meio da multidão. Cuidado para que você não seja interpelado no meio da multidão e não encontre com Jesus. Cuidado para que você não se ache mais um e você não tenha autoridade pelo Espírito de chegar próximo de Jesus. Você não é multidão. Você não é multidão. Multidão é um ajuntamento de pessoas definida por multidão. Você é único na presença do Senhor. Você é um para o Senhor. Ele te olha, Ele te deu uma identidade única e você não pode se sentir fora disso.
Se você quer cura, você precisa ser como o leproso, sair do meio da multidão, buscar Jesus e falar: eu quero. Senão, nós não vamos ter a cura. Eu louvo a Deus por você estar aqui nessa noite. Eu louvo a Deus por vocês que estão aí na live. Eu louvo a Deus por isso, porque nós temos a oportunidade de ouvir e rapidamente tomar uma atitude e dizer: eu não vou ficar no meio da multidão, eu vou sair da multidão e vou tocar em Jesus, e vou procurar Jesus de alguma forma, eu vou fazer o caminho que eu preciso fazer. Eu escrevi algumas coisas aqui. O primeiro movimento que preciso fazer para receber a cura é estar com Jesus. Então eu preciso entender, eu estou no meio da multidão, mas eu tenho direito à cura. Então eu vou sair do meu lugar, vou fazer o movimento que preciso fazer, não vou atrapalhar a vida de ninguém, porque não é o meu objetivo é ser curado. Então eu saio, ando e encontro com Jesus. Eu escrevi: quando estou com Ele, tenho acesso à promessa. A Bíblia diz que Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e outras coisas mais, não é verdade? Eu preciso estar debaixo dessa promessa, eu preciso crer que Jesus é aquele que cura, e que Ele tem uma promessa de cura para a minha vida, Ele tem uma promessa de transformação. Ele enviou o conselheiro, e o conselheiro veio para nos ensinar sobre todas as coisas, inclusive como ser curado. Sabe qual é o passo que eu e você precisamos dar para sermos curados? Sair do meio da multidão e tocar em Jesus. Você vê como o Espírito Santo vai nos ensinando, dá os passos que a gente precisa dar. Você precisa estar. Se você não estiver, você não vai encontrar com a promessa, porque a promessa está nas mãos de Jesus. E se você encontra com Jesus, você encontra com a promessa. É assim que funciona. Se você não está, você não vai ter como assimilar aquilo, você não vai ter como beber daquela água. É como se a água estivesse lá e você não estivesse para beber a água, mas está cheio de sede, mas você não quer. Então queira sair do meio da multidão e enfrentar a multidão, enfrentar os nãos, enfrentar a oposição e chegar diante de Jesus. Amém? Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e nós precisamos crer nisso e viver isso. Ele levou sobre si, Ele pagou esse preço, já foi pago por mim e por você. Foi pago por mim e por você. Por que só eu vou ser curado e você não? Todos nós temos direito à promessa. Todos nós. Ele não selecionou um grupo de pessoas. Não. Ele não selecionou um grupo de pessoas. Todos nós temos direito à cura. O verso 2. O texto diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu escrevi aqui assim: você não precisa ser alguém para obter a cura. Ela vem porque você está doente e precisa do milagre. Você acha o nome do leproso aí na sua Bíblia? Porque eu não acho na minha. Às vezes nós achamos que precisamos ter uma certa importância para sermos curados. Às vezes achamos que precisamos ter um destaque para sermos curados. Não, o leproso saiu lá do meio da multidão, devagarinho. Devia ter pessoas ali mais letradas, pessoas sem aquela enfermidade, porque você sabe, né? A gente não precisa dizer de novo aqui qual era aquela doença. Era uma doença ruim para a época, aonde não tinha cura, não tinham remédios para ela. Hoje tem, e que as pessoas elas rejeitavam quem estava com uma doença de pele, porque quando fala que o leproso, não é só a lepra, é uma doença de pele também. Qualquer doença de pele que fosse contagiosa, a pessoa era excluída, mas ele não estava nem aí. Ele saiu andando e foi e encontrou com Jesus, para que ele pudesse ser curado. Ele saiu andando e foi encontrar com Jesus. Ele não precisou ter um nome para ele ser selecionado e ser aquele que ia ser curado. Você, que se acha o menorzinho hoje, pode receber a cura do Senhor. Não está atrelado ao teu nome, não está atrelado à quantidade de títulos que você tem. Não, Jesus quer te curar. Ele olha para o teu coração, Ele olha para o desejo do teu coração de correr e buscar.
Não, eu escrevi aqui, não é a sua identidade que determina a cura. O que determina é o desejo do meu coração de querer ser curado. Eu até tenho um nome, mas não é por causa do meu nome que Jesus quer curar. Pelo contrário, cuidado, porque se alguém chamar você e falar assim: ô doente, venha ser curado, você pode se ofender, ficar chateado porque não chamou pelo teu nome, e você perde a oportunidade de Jesus te curar. Estou só aqui, né, loucubrando aqui algo que pode acontecer, porque às vezes as pessoas ficam tão ofendidas. Mas Jesus não precisa te chamar pelo nome. Não, você não precisa ter um nome para ser curado. Você precisa ter um coração quebrantado. Você precisa estar cheio de fé. Amém? Ele diz assim, olha o que ele diz. Eu fico olhando isso aqui, eu falo, é ousadia, é fé, o que é do coração desse homem? Ele diz assim: se quiseres, pode purificar-me. Sabe o que mostra para nós aqui? Duas coisas. Primeiro, é que ele queria desesperadamente ser curado. Ele não queria mais aquela doença. E eu preciso dizer, eu não quero mais essa doença na minha vida. Eu não quero mais isso na minha vida. Isso não faz parte da minha vida. E a outra coisa é que ele podia ter ficado quietinho e podia ter olhado para Jesus e pensado e falado: será que ele cura mesmo? Será que ele vai poder curar mesmo? Eu já ouvi falar, eu não experimentei ainda. Será que ele pode mesmo? Tem muitas pessoas ainda pensando: será que ele pode mesmo? Será que ele tem condições mesmo? Mas ele vira para Jesus e fala, ele vira para Jesus, ele não vira para mim nem para você, para Jesus, e fala: se quiseres, podes me curar. Ele sabia que Jesus podia curar. Ele sabia que Jesus podia curar. Posso ouvir um amém? Ele sabia. Agora olha o verso 3. Olha o verso 3, o que acontece? Ele diz: se quiseres, podes me curar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: seja purificado. O que Jesus falou? Mesmo que Jesus mudasse de ideia a partir daquele momento, o que ele queria era curar você. O que ele quer nessa noite é curar você. Olha o que Jesus responde. Ele não precisava responder para aquele homem. Pelo menos está registrado aqui, nós estamos lendo o que está aqui registrado. Ele diz: quero. Jesus fala para ele no diálogo: quero sim. Eu quero fazer esse milagre sim na sua vida. Você percebe que você precisa estar no lugar certo, falando com a pessoa certa e tendo a resposta certa para a sua vida? Se a gente está no lugar errado, fazendo um monte de outras coisas que não poderia até fazer, mas em um outro momento, você não teria a cura, você não teria o diálogo com Jesus, você não teria a ousadia de falar para ele: se puderes, purifica-me. Olha que coisa interessante. Pelo registro aqui, ele não fala que está leproso. Ele não fala. A Bíblia diz que era um leproso. A Bíblia diz que ele pede para ser purificado. Dá-se a entender de que ele tem lepra, de que ele tem uma doença contagiosa. Mas a Bíblia não traz um registro dizendo: olha, um leproso, né? Tem, porque há o registro futuro. Mas quando ele se aproxima, ninguém identifica ele como leproso. Ninguém, simplesmente ele chega até Jesus e fala para Jesus: se puderes, purifica-me. Se quiseres, purifica-me. Porque poder pode, se quiseres, purifica-me. E aí ele estava dizendo para Jesus: olha, eu tenho uma doença, eu quero ser curado. Vocês estão entendendo aí o esquema? Vocês lembram daquele comandante do quartel? Naamã, lembra de Naamã? Como é que Naamã agiu? O comportamento de Naamã era leproso. Muita gente sabia que era leproso, mas ele queria que fosse feito do jeito dele. E não é do jeito que a gente quer, do jeito que Jesus quer. Por isso que esse homem teve a humildade de virar para Jesus e falar assim: olha, se quiseres, purifica-me. Aí Jesus responde para ele: quero. Aí ele diz: seja purificado. A resposta que a gente precisa ter está nos lábios de Jesus. A resposta que a gente precisa ter para a nossa cura, para a nossa restauração, para um coração quebrantado, está nos lábios de Jesus. É Ele que vai trazer a resposta para você. Posso ouvir um amém? O sim é dele, o não é dele.
É Ele que vai trazer a resposta. Aí eu alinho meu coração com Ele. E eu acredito que esse homem estava com o coração quebrantado por saber quem era Jesus. Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um curandeiro, Jesus não era um mestre da lei, Jesus era alguém que curava, que fazia milagres. E ele creu nisso no coração dele, e ele fez o caminho que ele precisava fazer para ser curado. Vocês estão percebendo que existe um caminho que nós fazemos, que é nosso, que nós precisamos fazer? E quando você chegar diante de Jesus e disser para Ele: se quiseres, purifica-me. Não é se pode, não, porque Ele pode. Agora, é interessante ainda a gente pensar nisso. Por que esse homem falou para ele: se quiseres? O homem podia ter falado para ele: me cura, Jesus, me cura, Jesus. Ele fala para Jesus: se quiseres. Eu acho que ele queria tirar dos lábios de Jesus a palavra quero. De repente ele não sabia disso não, nós é que sabemos hoje. O que nós queremos, na verdade, extrair de Jesus, é Ele dizer para mim e para você: eu quero te curar. Você crer nisso? É precioso demais, é poderoso demais. Quando você diante de alguém pede alguma coisa, e esse alguém fala: eu vou fazer por você. Sabe, como o filho pedindo ao pai? Pedindo ao pai alguma coisa que não é tão fácil, mas para o pai vai dar o jeito, o pai pode, o filho é que não pode, e o filho fala para o pai, e o pai vira para o filho e fala: vou fazer, eu quero fazer. Ele quer fazer nessa noite, Ele quer fazer. Já que eu e você estamos aqui, o que Jesus precisa curar na sua vida? Pensa comigo aí. Vamos pensar juntos. Mas pensa em você. Encontre com o teu eu agora. E só para a gente finalizar e para a gente orar, o verso 4 também tem algo que nós precisamos aprender com esse homem. O verso 4 diz o quê? Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não veio para curar ninguém. Jesus veio para salvar. Te salvar do pecado, da injustiça. Foi para isso que Jesus veio. Mas quando ele chegou, ele encontrou muitos doentes por causa do pecado. As multidões iam atrás dele porque estavam doentes e precisavam de cura. E o que ele fazia? Ele curava. Ele quer curar. Ele quer curar. E eu preciso sair do meio da multidão, caminhar diante de Jesus e dizer para Ele: se Tu quiseres, purifica-me. Porque curar o leproso, aquele homem doente, sabia que ele podia fazer. Ele estava ouvindo e vendo os milagres acontecendo. Se você está aqui nessa noite e você precisa de cura, a primeira coisa que precisa vir na sua mente é de Jesus que cura. O Jesus que cura, amém? Mas Ele não me curou ainda, mas Ele é o Jesus que cura. E quando você recebe a cura, você precisa fazer como aquele homem. Você precisa ir até diante do sacerdote e devolver a ele a sua oferta de gratidão por aquilo que ele tem feito na sua vida. E quando você devolve a sua oferta de gratidão, sabe o que acontece? Você testemunha desse Cristo vive, desse Cristo vivo, esse Cristo que cura a doença. Quando você... O que Jesus queria é que ele cumprisse a lei, não que ele não relatasse o fato. E sabe o que ele fez? Ele não fez só isso não, ele foi lá e saiu contando para todo mundo. Os outros 2 registros bíblicos que estão em Marcos e Lucas, mostra que ele saiu contando para todo mundo. E sabe o que aconteceu? Mais gente ainda foi procurar Jesus para ser curado. E sabe o que Jesus fazia? Curava, porque é o que ele sabe fazer, aquilo que ele é especialista. Amém?